Há 7 anos atrás, no portão da guarda do orfanato da Cidade da Esperança, literalmente tudo estava em chamas. E ao ver a foto de família revivendo todos os seus momentos ali naquela hora, um pobre coitadinho de um garoto não conseguia se conter. O coitado chorava desesperado, gritando por sua tia Feng, pedindo ajuda a ela, implorando para que tudo aquilo não passasse de um mero sonho e que nada fosse real. Porém, ele se vira com o som de uma garota de sua família caindo. Em meio aos escombros do incêndio, na frente do garotinho havia um rapaz segurando uma lâmina. Esse rapaz, na verdade, era Jiafei, que pergunta ao coitado do menino se ele realmente nunca poderia o perdoar por tudo que ele fez à sua vida. Mas o jovem só conseguia gritar a Jiafei, perguntando por que carambas fez aquilo com sua família e sua casa, até que é atingido pelos escombros do incêndio e acaba apagando. 7 anos depois do garoto, ele sentia muita falta de sua família e observava uma foto meio queimada, a mesma foto que ele viu no último dia de sua família. E lá estava o jovem em frente a um portão de um tipo de bar, aparentemente com um plano em mente. Dentro da balada tinha uma galera rodeando um cara que meio desacordado no chão, se perguntando o que raios estava acontecendo ali, e o coitado do maluco todo baleado no chão. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. E o Li, o guardião dos Huangjil, pergunta a Shen Mian se realmente é tão absurdo assim ele pedir a mesma para que seja uma mera e simples testemunha. E Shen Mian na hora apenas responde que se recusava em servir de testemunha, então ordena para o rapaz que saísse de sua propriedade imediatamente. Na mesma hora, Hu Li, com uma cara de maluco, responde que a neta do grande mestre Shen Yun certamente tem uma boa reputação, porém eles do Huanghu também não eram pouca coisa assim. E se sentindo um tanto quanto ameaçada, assim que a mulher ouve isso, já dispara a perguntar ao criminoso o que carambas o mesmo queria dela, afinal de contas. Porém, ele ignora completamente a pergunta da garota e diz aos seus brutamontes que já que a patroa não quer do jeito mole, então irão dar algo bem duro pra ela. Sai fora, maluco estranho. E não dá outros, brutamontes correm deixar a pobre garota completamente imobilizada, que desesperada grita perguntando como eles ousavam tocar nela dentro de sua própria propriedade. Nesse momento, todos que estavam dentro do bar saem correndo gritando que agora tudo estava perdido, enquanto os brutamontes apenas iam e diziam que agora era a hora da diversão. E quando as portas da boate se abrem, o garoto encapuzado não se amedronta e entra dentro do bar enquanto todos davam no pé. Sebo na canela, meu rei, sai daí. Ao ver o brutamonte do mal em sua frente, o garoto se apresenta como Xiao Tang e pergunta se algum deles ali conhecia uma pessoa chamada Jiafei na maior educação possível. Porém, o maluco, com cara de maluco, pede ao mesmo para que dê uma olhada em volta e dispara a dizer que acha bom mesmo começar a correr, caso não queira morrer ali e agora. Porém, deixando o cara com uma completa cara de bunda e sem responder literalmente nada, o garoto começa a procurar alguma coisa dentro de sua bolsa. Mas enquanto Hu Li encara com muita raiva, Xiao Tang mostra um desenho pedindo desculpas por não ter sido tão claro assim, e pergunta novamente se ele já viu aquela pessoa, se já ouviu alguém dizer por aí que viu ela, talvez perto do orfanato do templo de Daikyu. Hu Li se aproxima muito do prota nesse momento e pergunta ao mesmo se ele é idiota por acaso, ou se na verdade ele está pensando que pode salvar aquela moça ali, ou talvez ele só é tão burro que não consegue perceber a situação que está e foi até ali apenas para confrontá-lo. E Xiao Tang não fica com nenhum pouquinho de medo daquele brutamonte e dispara dizer que realmente precisava saber disso, e que embora Hu Li estivesse tentando passar medo nos outros, ele é basicamente obrigado a perguntar novamente se ele encontrou ou já ouviu falar de Jiafei em algum lugar por aí. Que maluco insistente, mano, cê é louco. Hu Li arma um socão e diz a Xiao que ele não tem uma gota de cultivo no corpo dele e ainda assim tinha essa arrogância ridícula. E por esse motivo, por ousar confrontar Huanghu Li, irá mandá-lo diretamente para jogar no Vasco. E em meio àquela situação, o prota com um olhar de chama diz a ID para que enfim comprasse uma carta. Agora o pau vai comer solto. Então o espírito heróico é obtido com o estrondo. Hu Li arremessado para longe e a bênção foi extremamente eficaz. É claro que a única regra é que Xiao Tang não poderia se desviar do caminho em que estava agora, com uma grotesca figura enorme atrás de si em chamas. Hu Li se levanta e com muita fúria dispara dizer que seu cultivo está no meio da fase do refino. Afinal, ele é o guardião dos Huang por direito. Então o brutamonte avança para cima do prota com total fúria, gritando que além de tudo, ele ainda ousava ficar ali parado igual um de pausa em sua frente. Mas Xiao Tang responde que não tá querendo se gabar nem nada do tipo, mas a criatura que ele invocou definitivamente obedece toda e cada pedido que receber diretamente de Xiao Tang. Com o ego que não consegue ser menos inflado do que um balão de ar quente, o brutamonte ignora tudo por completo e avança para cima do prota, disputando um soco poderosíssimo. Nesse momento, Huanghu Li fica completamente em choque ao ver a força daquele garotinho e fica se perguntando que tipo de poder absurdo era esse que aquele pequeno jovem possuía em si. Não dá outro, o prota consegue enfim diferir um baita golpe contra o valentão que se acha o mais forte de todos e acaba mandando o maluco de cara na parede. Debochando da cara do criminosão, o pequeno prota apenas responde para o mesmo que ele deve se comportar e simplesmente obedecer às suas ordens. Mas mesmo com Huanghu Li implorando pelo perdão do garoto, ele logo dispara mais uma enorme quantidade de chamas contra o maluco que grita desesperadamente. Para a sorte de Hu Li, o prota, muito misericordioso, apenas tinha atirado fogo ao lado de seu rosto. E no mesmo momento, Hu Li diz que responderia o que o mesmo queria saber enfim. Com o cara completamente bagaçado e em choque, Xiao Tang se aproxima do mesmo de uma forma sinistra e diz a ele que só queria mesmo era fazer uma pergunta para ele. Um sorriso no rosto e um plano em mente, Xiao pergunta a Hu Li se ele conhece ou não Jiafei, enquanto o cara olha com muito medo para o prota. Mas antes que Hu Li pudesse responder a pergunta do garoto, algo chama a atenção dos dois ali, que olha todo curioso tentando entender o que era. Era a dona do bar, que muito irritadaça pergunta ao proto como carambas o mesmo ousava destruir o seu bar daquela forma como ele estava fazendo. E não conseguindo nenhuma resposta do garoto, ela
grita novamente com ele, perguntando como é que um jovem ousa quebrar a parede de seu bar. Que mina folgada, mano, ele salvou a vida dela. Na moralzinha, Xiao Tang é pronta para rolir no chão com uma cara de bunda e dispara dizer que foi ele quem começou, enquanto mesmo só queria se fingir de morto. Xiao começa a balançar Hu Li gritando e perguntando se ele ia confessar que foi ele mesmo quem começou a briga, e que na verdade os Hwang Hu são realmente uns porcos medrosos. Partindo para cima do Prota, ela grita que já avisou várias e várias vezes que definitivamente não irá mais voltar para o orfanato do templo da Ikkyu. Mas Xiao Tang consegue desviar do golpe com muita facilidade e pede para ela esperar, pois precisa saber se ela realmente conhece esse tal orfanato de que ela tinha dito. Shen Mian, muito irritada, dispara mais um golpe contra o Prota e grita que ele ainda estava se fingindo de idiota, porém ela já não tinha mais paciência para essas coisas. Com muita facilidade, novamente, Xiao Tang consegue segurar o golpe da garota e pede para ela esperar, pois ele realmente não é como os outros. A garota começa a dar uns pitis sinistros, gritando para o Prota soltar ela de uma vez por todas, enquanto ele fica perguntando se ela realmente ia agir assim como uma criança. Por fim, ela derruba o garoto e diz que se ele não é dos Hwang Hu e nem dos Liyue, o que carambas um jovem como ele estava fazendo em seu bar? Essa menina é completamente pirada, mano, sai fora. Muito sem graça, ele responde que em primeiro lugar ele precisava mesmo encontrar Jia Fei, e debochando novamente, ele diz que em segundo lugar queria muito comer arroz frito. A garota não gosta muito de ouvir isso e extremamente envergonhada responde ao Prota dizendo que na verdade aquele é um bar de primeira linha, então não podem fazer porcarias como arroz frito. Ao ouvir isso, o garoto fica muito decepcionado e diz que já que não tem arroz frito, então ele irá querer pelo menos um macarrãozinho com sardinha, e aí tá filé. O maluco tem um bom gosto, não dá pra negar. E depois de resmungar um tempão, ela finalmente serve o prato pra ele. E na mesma hora o maluco começa a se deliciar muito, mas muito mesmo. O cara de pau ainda diz que aquela região é extremamente fria mesmo ao norte. E até mesmo dentro de um bar, um lugar que é fechado, é muito frio. Porém, ouvir isso é quase um tapa na cara da garota, que muito irritada pergunta se na verdade o frio talvez não fosse por causa do buraco que aquele idiota fez em sua parede, e que por isso ela só teve prejuízo com a visita dele. Shen Mian diz que realmente parece que o Prota não é do Liu, mas é estranho que ele conseguiu derrotar Hu Li, que já estava no meio da fase do refinamento do poder. Sem contar que aquele garoto magricelo pode bloquear sem problemas um ataque de alguém superior à fase do refinamento. Isso sem citar também um ataque que pode ser até mesmo de classe do núcleo dourado ou superior. E muito encucada, Shen Mian termina dizendo ao Prota que apesar de tudo isso, ela ainda não conseguia ver nenhum traço de energia espiritual vindo dele, o que na real faz menos sentido ainda. Deixando a garota surpresa, Xiao Tang responde que é por causa daquilo ali, e demonstra um pouco de seu poder enquanto se delicia com o macarrão com sardinha. O maluco tá parecendo Goku, mano, não para de comer nunca. Mas quando a garota para e repara no que o Prota realmente estava mostrando pra ela, a garota logo fica muito em choque e se pergunta se na verdade aquilo é realmente o que ela estava pensando. Mas antes que a garota terminasse de falar o que pensava ser, o Prota logo responde que a verdade é que ele tem um Zhang-De, nada mais é do que o mensageiro divino. Que maluco apelão, mano, sai fora. Logo o mensageiro se apresenta dizendo que ele é o assistente de Feng Xiaotang, mas ela poderia o chamar de Zhang Fei. Não dá pra competir com esse mano não, mano. A garota cai ao chão muito assustada e pergunta o que carambas era tudo aquilo que estava acontecendo ali, e que na real é muita informação pra absorver assim em tão pouco tempo. Xiaotang então explica simplificando que consegue chamar literalmente todos os tipos de deuses por meio desse brutamonte. Isso deixa a garota mais impressionada ainda. Literalmente do nada, o cara começa a chavecar Shen e diz que além de um comandante militar, ele também é um artista gráfico promissor, e pergunta na hora se ela gostaria de ser a sua modelo, por mais que ele não soubesse o nome dela. Nessa hora a garota fica completamente sem graça e pergunta se ele realmente estava falando sério sobre ela ser a modelo dele, e apresenta o seu nome ao brutamonte, Shen Mian. Mas o que surpreende a garota é que quando ela vai tentar pegar a mão do mensageiro divino, atravessa a mão do mesmo no mesmo momento. Ao ver que a garota ficou um tanto quanto assustada, o Prota explica que a forma atual de ID é somente espiritual e ele é apenas um mensageiro, e que na real ele deveria ficar mesmo em sua cabeça, mas às vezes ele sai para pegar um arzinho. Porém, Xiao Tang diz que tem de falar sobre esse cara mais tarde e pergunta pra Mian, chamando ela de patroa, se ela realmente diz que não irá voltar para o orfanato do templo da Ikkyu. No mesmo momento ela resmunga dizendo que Maria é patroa o quê? Pois ela fez 19 anos recentemente, então ele deveria mesmo era chamá-la de Shen Mian. Para o Prota, tanto faz tanto fez, mas ele precisa mesmo falar que aquele que está deitado é do grupo Hwang Hu e que eles e o Liu são os dois grupos principais da cidade de Dakkyu, e foi feito um acordo entre os dois, em que quem conseguisse o rosário que está com o monge ganharia o direito sobre o território onde estão as ruínas do orfanato. Porém, de acordo com as regras, ambos os lados devem enviar uma testemunha que possua uma classe de cultivo muito superior aos demais. Shen Mian explica também que antes de abrir aquele bar, o seu avô era o ex-contador do chefe do Zinmin, e a partir daí eles olharam para Shen Mian e pensaram que ela seria uma boa escolha. Na moralzinha, o Prota faz a mesma pergunta que eu faria, perguntando a ela por que carambas ela simplesmente não ia com alguns dele para pôr um fim nisso tudo de uma só vez. Shen Mian responde perguntando se precisa de algum motivo para não querer ir, afinal ela faz literalmente de tudo para evitar aquele lugar maldito. Em um feixe de pensamentos, o Prota todo contente dispara dizer à garota que definitivamente ele tinha uma ótima ideia para ela, e depois de contar o seu plano para a garota, os dois vão em direção ao covardão de Hwang Hu, e diz ao mesmo para que não ficasse fingindo de morto. Quando Hu Li abre seus olhos, acaba dando de cara com Feng Xiaotang com um sorrisão sinistro, e na hora o garoto diz a ele que queria ver o mestre do mesmo agora. E no dia seguinte, na sede de Hwang Hu, Shen Mian diz ao Prota que não sabe o que ele está pensando, pois mesmo que os Hwang Hu fiquem ali na cidade de Dakkyu, não será fácil falar com eles, mesmo que ele tenha alguém com ela por perto. Isso se não for falar sobre o fato de que ele mesmo deixou Hwang Hu Li voltar diretamente para a sede deles, então por que carambas ele cederia agora sem ter o que temer? Xiao Tang e Zhang Fei estavam completamente impressionados com o tamanho colossal daquele prédio, mas assustada, Shen Mian pergunta ao Prota por que carambas ele chamou seu mensageiro divino para fora de sua mente. Com um olhar muito snob
Shinobi, Shao responde perguntando se ela não queria ver um deus. Então ele chamou Yuji para ir até lá para mostrar um pra ela. O grandalhão diz ao prota para que dê a ele um cristal espiritual primeiro, e que também não o chame de ID, enquanto a garota se pergunta se isso na verdade seria dinheiro espiritual, alguma coisa do tipo. O prota entrega a ele dizendo que esse é o último, por isso ele não deveria pegar um dos deuses com algum tipo de limite de força como ele tinha feito da última vez. Na hora, Yuji responde que esse não é o pacote de cartas exclusivos, então a força realmente é limitada, e completa que ter um assistente já é uma grande garantia, então Shao Tang deveria ser mais grato por ter a sua presença ali. Mas o garoto só resmunga dizendo que normalmente as assistentes são todas as garotas bonitas, e não um brutamonte feiozão cheio de músculos. O maluco tem um ponto muito certo. Com o conjunto Mestre das Estrelas em mãos, o grandalhão diz que sente muito se ele na verdade é um homem bruto com poderes limitados. Que cara bacana. Logo nosso querido prota grita pra ele que abre agora e ative o pacote de cartas do Mestre das Estrelas. E Zhang Fei imediatamente obedece o prota, deixando a garota muito surpresa e impressionada. Ainda impressionada com tudo aquilo, ela pergunta se esse sistema na verdade seria algum tipo de aplicativo igual aqueles que aparecem nos romances. E pergunta também o que significava esse tal pacote que o prota disse. Em meio a muitas, mas muitas perguntas mesmo, o prota fica resmungando em pensamento que essa mulher realmente não calava a porcaria da boca. Mas por fim, Shao Tang responde que esse papo de aplicativo é muito fraco e que com certeza ela tem muitas perguntas, mas primeiro precisamos falar com eles. E no escritório do gerente geral dos Hwang-Hu, Lee diz ao mestre que aquele garoto estava esperando pelo mesmo e na hora todo sinistrão o maluco responde que já estava indo. Sorrindo sinistramente, Shen Sha diz que já convocou todos os discípulos de Hwang-Hu, então estariam prontos para enfrentar o que for necessário. Deixando Lee impressionado, Shen Sha diz que há muitas barreiras do lado de fora dessa porta, então se esse garoto realmente quiser o ver, terá de vir até ele arrastado por outros homens. Mas nesse momento os dois brutamontes ficam completamente sem palavras, por literalmente do nada a porta da sala se abre muito devagar. Com uma carinha de bobo era o prota que pergunta a Shen Sha se ele conhece esse tal de Jafei. Mano, não importa quantas vezes eu vejo essa cena, eu sempre vou dar risada disso. Logo cai a ficha daqueles dois postes cheios de músculo e eles gritam assustados se perguntando que porcaria era essa e como aquele garoto magrelo conseguiu passar por todos aqueles homens. E de uma forma muito sinistra, o nosso protagonista diz em tom de deboche que as pessoas ao lado de fora nunca nem sequer ouviram falar de Jafei. E o filho da mãe ainda fica olhando para a cara dos bombadão segurando uma das pessoas de fora, que desesperada pede para o prota que o soltasse, pois estava com muitas dores. Após o susto passar um pouco, Shen Sha bate na mesa irritadaça e diz ao garoto que realmente o fato dele ter conseguido entrar na sala e derrotar todos os seus homens era realmente assustador, mas agora irá ensiná-lo como sempre vai ter alguém que está acima do poder dele. Porém, debochando, o garoto responde que não é legal fazer promessas que não se pode cumprir. Que maluco debochado, cara. Com o despertar do tigre, ele grita mandando Shao Tang calar a boca, pois agora iria lhe mostrar o verdadeiro e único poder do clã Hwang-Hu. Os cara apela literalmente do nada, mano. O golpe chega a raspar um pouco o rosto do prota, que fica olhando na moralzinha para o cara, enquanto reflete que essa batalha seria um tanto quanto complicada, pra ser bem sincero. Mian, assustada, grita para o prota tomar cuidado, pois aquele cara ali estava no nível mais baixo do núcleo dourado, que é um nível mais alto do que o refinamento, o que o torna perigoso mesmo que o prota tenha Zhang Fei ao seu lado. Após diferir mais alguns golpes contra a vida do nosso prota, o brutamonte grita que ele corre bem rápido enquanto o garoto ainda desviava com a maior facilidade. O problema é que isso já tira totalmente o pouquinho de paciência que Shen Sha tinha, então ele corre gritando a Shao Tang que ele não conseguirá mais continuar se escondendo. Shen distribui mais um golpe contra a vida do garoto, que pula por cima desviando e usando o poder da proteção do espírito heróico, que foi extremamente eficaz. Mas um aviso na visão do prota aparece dizendo que pelo Deus que abençoa todos aqueles que têm pressa, ele realmente não podia nem em sonhos desviar-se do caminho. Simplesmente igual aquela assombração do filme do grito, Shao Tang aparece no cangote do brutamonte e diz que na verdade ele não passava de um tigre idiota. E com o olhar sinistro e completamente cheio de energia, o prota continua dizendo que entende que ele até que é bastante poderoso. Tanto no espiritual quanto no físico, o prota consegue conter a fúria do tigre com todo o seu poder e logo arma um socão para dar só uma bordoada no maluco. Esse golpe simplesmente acaba causando uma grande explosão no recinto, deixando todos que estavam ali em volta completamente assustados. Shen Sha já fica completamente em choque, pois através da fumaça da explosão, ele consegue ver a ilustre silhueta bizarra e sinistra do nosso querido prota vindo em direção a ele. No mesmo momento, ele grita perguntando ao prota como isso era possível na verdade, enquanto o prota com uma cara de pescotapa pula para cima dele com outro golpe armadão pronto para debulhar ele num soco. A bordoada tava indo com muita fúria na direção do rosto daquele brutamonte, até mesmo Shen Mian estava com muito medo do que ia acontecer. Completamente controlado, nosso querido prota simplesmente cancela o golpe, deixando o cara e todos ali sem entender bulhufas do que ele realmente queria fazer. Ao ver a misericórdia do prota, Shen Sha o chama de irmão e diz que os Hwang-Hu sempre costumam convencer as pessoas usando a razão. Sei a razão que vocês usam. Porém agora o escritório estava completamente destruído e oferece responder as perguntas que o prota tinha. Ouvindo aquilo, Mian não consegue se conter e dispara dizer ao cara que apesar de tudo isso, grande parte da destruição na verdade era culpa dele. Assombrosamente o prota diz que os Hwang e os Liu bem que podiam deixar que ele fosse uma testemunha para que fosse até o templo da Kyu, juntamente deles, e que por isso não era mais para incomodar Shen Mian. Na hora que a garota ouve isso, ela já fica completamente envergonhada, se perguntando se na verdade esse seria então o motivo dele ter vindo confrontar o cara. Toda ajoelhada e bagaçada, o grandalhão diz ao prota que as regras dizem que as testemunhas devem ser pessoas respeitáveis e que para Shao Tang fosse aprovado, apenas lutar não seria o suficiente para isso. Ao ouvir isso, a garota Peaky Blinder fica irritada e pergunta a Hwang Sha o que carambas ele queria mais daquele pobre garoto. Com uma completa cara de pescotapa, ele aponta um montão de garrafas para o prota e diz ao mesmo para beber tudo aquilo. E caso o garoto consiga, então será chamado até de irmão mais velho. Juntamente com seu deus, o prota reflete que aquilo era muito álcool mesmo. Nem mesmo o
Song poderia beber tudo aquilo. 3 garrafas até iria, mas de 4 não dava não, hein? Sai fora. Shen-Mian se põe na frente do Prota e logo vai em direção à mesa, dizendo aos dois que definitivamente ela daria conta de beber tudo aquilo. Ela é dona de bar, mano, isso nem é justo. E mais tarde, ao meio das montanhas e coberto de uma densa floresta, lá estava o antigo orfanato do templo da Kyu. Enquanto carrega a garota que já tá pra lá de Bagdá, depois de tanto beber, o Prota pergunta mesmo por que carambas ela não queria ir até ali antes. Mian começa a dizer que há 7 anos atrás houve um grande incêndio no orfanato da Cidade da Esperança, perto do Portão da Guarda, e ninguém sobreviveu, e até os dias de hoje literalmente ninguém sabe o que foi que provocou tudo aquilo. E acrescenta dizendo que há 2 anos atrás outro incêndio inexplicável aconteceu no orfanato do templo da Kyu, e a imprensa chamou esse grande acidente de Nova Noite de Carmesim. Quase chorando, ela completa dizendo que o seu avô acabou morrendo no incêndio do orfanato e por esse motivo ela não conseguia nem chegar ali perto. Ainda triste, ela aproveita a deixa para perguntar ao Proto o porquê do desespero do mesmo para subir até ali, e se era tão importante assim para ele encontrar aquele tal esquisito de Jafei. Deixando a garota irritada com aquele clima clássico de Manhwa, ele diz que está acostumado com pessoas esquisitas, e ficou assim acostumado depois de conhecer ela. Huang Sha diz para dizer ao grande irmão e à grande irmã que se continuassem subindo ali, nesse ritmo, estariam no templo daqui a 10 minutos mais ou menos. Mas Shen-Mian fica muito irritada, diz para gritar ao mesmo para que não ficasse chamando ela dessa forma, pois ela não curtia esse tipo de apelido. Na hora ele responde que a admiração que eles do Hang-Hu têm pelo grande irmão e pela grande irmã é como um rio caudaloso e sem fim que literalmente inunda tudo. Eles finalmente chegam no templo e lá de uma galera esperando por eles, enquanto o nosso Prota fica refletindo sobre o que a garota disse sobre a Nova Noite Carmesim. Zhao Lishuan, o chefe dos Liu Yi, pergunta ao Hong-Hu se na verdade eles não tinham medo de chegarem assim tão tarde atrasados como chegaram. Xingando Shen Sha de velho fedido, ele grita que o mesmo chegou muito atrasado e pergunta com raiva por que o imbecil demorou tanto assim pra chegar até ali no topo. Porém, quando o chefe dos Huang ouve isso, ele quase coringa e pergunta o que foi que Lishuan disse, e se na verdade ele estava tentando encomendar a própria morte. Com apenas uma bota atrás deles, uma pessoa diz aos dois para que não ficassem brigando, e ao invés disso poupassem suas energias para o próximo jogo que teriam de participar. Quem disse isso era Nian Boa, a diretora do departamento de supervisão de Ziming. Lishuan diz que ela é a diretora e a testemunha que eles, Liu Yi, procuraram, e mesmo com a irmã ali, Hong-Hu ainda ousava desrespeitá-la. Reverenciando a garota com o Prota atrás dele, Shen Sha pede perdão por ser desrespeitoso na frente dela, a grande irmã do departamento de supervisão. Mian diz que os Huang e os Liu são as duas seitas subordinadas de Ziming, uma das 4 principais seitas e que todo o setor do norte é controlado por eles. Então vê-la pessoalmente é a mesma coisa que ver um fantasma em suas frentes. E vendo e ouvindo tudo aquilo, o Prota reflete que então parece com o supervisor do portão da guarda da sua cidade natal. Mas logo aquele cosplay estranho de Viúva Negra pula de cima do telhado para ir em direção a Shao Tang que ela percebeu ali. Ela deixa Shao todo envergonhado dizendo que um novato ali assim, sem nenhum cultivo, só poderia ser então um presente para a grande irmã. No entanto, o suborno poderia acabar sendo confiscado pelo departamento de supervisão. Na mesma hora, Shen-Mian intervém na conversa e diz para aquela mulher parar de falar asneira, pois Feng Shao Tang não está ali por causa dela. Mano, eu senti os ciúmes aí, hein, filhota. Shen Sha diz à irmã Nian que aquele jovenzinho ali é a testemunha que Hong-Hu encontrou para eles e o seu nome é Feng Shao Tang. Na hora, ela fica encucada e só consegue perguntar se a família Shen também está ali na verdade. E Lishuan, aparecendo nos personagens que o Paulinho Louco cria, diz que o Hong-Hu realmente está cada vez pior. Afinal, como ele poderia escolher um garotinho desses como uma testemunha? Com uma carinha de apaixonada, a cópia da Viúva Negra olha para o Prota e o chama pelo seu nome. Do nada, lá de trás surge um velho abrindo a porta. Um velho tudo ressecado perguntando quem é que estava fazendo tanto barulho assim, e que isso na real estava incomodando muito ele. Nesse momento, todo mundo que estava ali fica olhando sem entender nada para a cara do velhote. Não demora muito até que todos eles se direcionam para dentro do templo no salão principal de Dakyu. O velhote diz que o que os mestres querem dizer é que o pobre monge perderá os direitos do orfanato e haverá uma disputa para decidir quem os herdará. Porém, o grande mestre Ziming, responsável por Dakyu, emprestou ao pobre monge um período de 10 anos e que tinha menos da metade disso para mostrar resultados, então por que carambas eles desejavam retirar agora? Lishuan grita irritado que na verdade é só para pegar de volta e nem sequer precisa de motivo para fazer uma coisa dessas. Que isso, mano, como que não? Mas do nada, fazendo o cara calar a matraca, uma pedra atinge sua cabeça, deixando o coitado sem entender nada. Eram as crianças do orfanato que riam da cara daquele idiota enquanto se escondiam atrás do monge, que olha com muito carinho para elas, na verdade. Porém, Lishuan grita xingando a criança e na hora, Shen Sha grita chamando a atenção dele por xingar o coitado da criança. Afinal, que tipo de monstro cruel consegue judiar de uma criança que já sofreu tanto assim na vida? A senhorita Nian chama a atenção dos dois, ordenando para que eles parassem de gritar, pois os vizinhos tinham que acordar cedo amanhã. O Prota, em meio a tudo aquilo, fica muito confuso e pergunta ao monge por que carambas ele tinha todas aquelas crianças ali consigo. Ele responde perguntando se na verdade os mestres não sabiam que aquelas ali são as crianças do orfanato do templo da Kyu. Ele explica então que há 2 anos atrás, antes da Nova Noite de Carmesim, uma pessoa deixou todas aquelas crianças por ali, e por não terem mais para onde ir, então viviam por ali. E o pobre monge estava consertando as ruínas do orfanato do templo da Kyu. Porém, a força de somente uma pessoa, por maior que seja, realmente é muito limitada. Ao ouvir isso, bate uma imensa tristeza no nosso Prota, afinal ele sabia bem como era sentir tudo isso que elas estavam sentindo. Shen-Mian então pergunta ao monge se era verdade os boatos de que o orfanato da Kyu foi tomado como parte de uma aposta. E meio despreocupado, o monge apenas responde que de qualquer forma, realmente não tinha mais salvação, e manda as criancinhas irem finalmente para a cama. Afinal, o pobre monge precisava mesmo discutir algumas coisas muito importantes com os mestres que estavam ali para visitá-los. Assim que o mestre fala isso, literalmente todos ali ficam completamente assustados, pois só podia ser uma coisa muito ruim. Eu acho que geral vai tomar uma surra do velho, hein? De uma forma muito
sinistra, parecendo a Pacify, o velho sai flutuando, e ordena para que todos os mestres que ali estavam fossem até o pátio junto dele, para que enfim pudessem ter uma conversinha.